Na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a gente lê no primeiro artigo sobre as Escrituras Sagradas o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade sem mescla de erro e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Para começar o estudo desse artigo da Convenção Batista Brasileira, da sua declaração doutrinária, é importante a gente destacar essa frase aqui: seu conteúdo é verdade sem mescla de erro, por isso é um perfeito tesouro da instrução divina. Porque essa frase, de um modo bastante feliz, ela aborda a questão crucial de todo o conhecimento humano, que é a epistemologia. Qual é a sua fonte da verdade? Ou como o ser humano conhece a verdade? Essa é uma questão importante dentro da filosofia, importante como uma base para todas as outras questões. Porque se eu não tenho uma fonte confiável da verdade sobre o mundo, como é que eu vou construir qualquer outro conhecimento do mundo? Essa questão ela ecoa, na mente humana como um problema a ser resolvido, porque os seres humanos sabem que seus sentidos não são uma fonte infalível. Ele precisa de algo além daquilo que ele apenas percebe, daquilo que ele apenas experimenta, para ele ter uma confiabilidade do conhecimento que ele tem sobre o mundo. Tanto ecoa essa questão que a gente tem registrada ela no Novo Testamento, em João 18, em algum momento da conversa de Pilatos com Jesus, no versículo 38, Pilatos pergunta: o que é a verdade? Essa é a questão epistemológica principal. O que é verdade? De todas as crenças humanas, filosofias, religiões, o que é a verdade? Nós sabemos a resposta que Jesus já tinha dado a seus discípulos, João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus disse: ele é a verdade. Mas de que maneira eu tenho acesso a essa verdade? De Jesus. Jesus, ele se revela diretamente a todos os seres humanos, na mente deles, ou ele tem outro caminho de revelação? Além da uma intuição direta de ele falar diretamente ao coração de todos os seres humanos. A gente ouve Jesus dizer o seguinte, lá em João 17, no versículo 17, quando a gente está orando, Jesus disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui é o próprio Jesus que disse que ele era a verdade, ele disse que a palavra de Deus é a verdade também. De fato, para conhecer a Jesus, eu tenho um meio, um instrumento que Deus usou
para conhecer a Jesus e por meio de Jesus conhecer a Deus, que é a palavra de Deus. A gente precisa então ter acesso a essa palavra de Deus. E aí que a gente vai chegar, colocando esse fundamento da palavra de Deus, que nós poderemos chegar então ao conhecimento de Jesus. O conhecimento de Deus é o conhecimento de tudo que Deus revelou por meio de Jesus. Voltando para a pergunta, o que é a verdade? Como o ser humano conhece a verdade? Se eu tiver acesso à palavra de Deus, e Jesus já disse que a palavra de Deus é a verdade, eu tenho um fundamento confiável, não é? Porque se Deus, conforme diz 1 João, o capítulo 3, versículo 20, se Deus conhece todas as coisas, se Deus é onisciente, né? Então, o conhecimento de Deus não pode estar errado. A onisciência de Deus garante que o que Deus conhece está certo, é real, corresponde à realidade das coisas. Aquilo que Deus sabe sobre o mundo é verdade sobre o mundo. Deus não pode falhar no seu conhecimento. Deus não pode estar equivocado, Deus não pode estar errado por ser onisciente. Isto é, como diz 1 João 3,20, conhecer todas as coisas. Agora, se Deus conhece todas as coisas e Ele nos falar aquilo que Ele conhece, então eu tenho um firme fundamento da verdade. Lá em Tito 1, versículo 2, ele diz o seguinte: Deus que não pode mentir. Tito 1, 2 diz que Deus não pode mentir. Então, quando Deus fala, tudo que Ele fala é verdadeiro. E aí, e como Ele é onisciente, Ele não pode estar errado naquilo que Ele sabe. Então, aqui está o fundamento, né, da verdade. Essas duas realidades sobre Deus, elas precisam estar bem calcadas ali, precisam ser confirmadas, precisam ser levantadas, né? Se eu tivesse um Deus que não fosse onisciente, um Deus que pudesse mentir, não adiantaria nada eu ter acesso à palavra de Deus, aquilo que Deus fala, porque não seria uma palavra confiável, nem uma palavra infalível. Mas se é um Deus que é onisciente, é um Deus que não pode mentir, então tudo que Deus fala é verdade e todo o conteúdo da palavra é infalível, é verdade absoluta. E a gente concorda, então, com a afirmação da declaração doutrinária que o conteúdo dela, da palavra de Deus, é a verdade sem mescla de erro. Só que eu entendo isso. O que Deus fala eu sei que é verdade. E como eu tenho acesso ao que Deus falou? Né? Jesus disse que Ele é verdade, que a palavra de Deus é a verdade. E onde está essa palavra de Deus? Nós vamos ficar relegados ou limitados somente à experiência individual, como se cada um de nós fosse Moisés, cada um de nós fosse Isaías, cada um de nós fosse Adão, nós tivéssemos acesso direto à mente de Deus, à mente de Cristo, Ele falando diretamente a verdade para cada um de nós? Ou existe um registro público e universal de uma mesma revelação de Deus? A Escritura Sagrada, ela é a concretização daquilo que Deus revelou. É a manifestação na história humana por meio de um texto sagrado da revelação de Deus, ou seja, da palavra de Deus. Sabendo que a palavra de Deus é infalível, que ela é verdade absoluta, a maneira de eu conhecer a verdade é eu tendo acesso a essa palavra. Então eu precisava que Deus registrasse aquilo que Ele revelou. E esse registro fosse
preservado e passado de geração em geração. Como diz também de forma acertada a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana e é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Se não fosse a Bíblia, teria que ser alguma outra escritura. Tem que existir um registro da revelação. Não adianta Deus revelar a um homem e aquele registro, aquela revelação que Deus fez, se perder com aquele homem no dia que ele morrer. Essa revelação precisa ser registrada para que a gente não comece do zero em todo ser humano no seu conhecimento sobre Deus. A gente, nessa declaração, estamos afirmando também que esse Deus, ele não quis deixar oculto aquilo que o ser humano precisava saber para viver neste mundo. Ele não quis deixar o ser humano na completa ignorância. E aí, por isso que nós dizemos aqui nessa declaração que a Escritura é um perfeito tesouro de instrução divina. Ou seja, Deus quer ensinar aos homens aquilo que Ele revelou a eles, aquilo que Ele decidiu revelar sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre os seus propósitos, né? Como diz aqui. Isso para levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a própria glória de Deus. Mas a gente fecha esse ponto da seguinte forma: eu tenho um fundamento de verdade no mundo. Eu não estou entregado à subjetividade, não estou entregue à especulação, não estou entregue à incerteza. Eu tenho um conteúdo de verdade absoluta, sem mescla de erro. Eu tenho um perfeito tesouro de instrução divina neste mundo. Eu tenho uma âncora, um guia, um mapa, uma bússola para a minha vida neste mundo, porque Deus decidiu revelar a si mesmo seus propósitos e registrar isso em escrituras sagradas. E como o ser humano conhece a verdade? Ele pode conhecer uma verdade absoluta deduzindo esta verdade a partir da revelação de Deus, da palavra de Deus, que ele tem acesso. E de maneira que toda afirmação que corretamente é deduzida a partir das informações da palavra de Deus é também uma verdade absoluta. E toda afirmação humana que não pode voltar à palavra de Deus para ser baseada dedutivamente é uma afirmação falível, é uma afirmação imperfeita, é uma afirmação especulativa, é uma informação baseada na probabilidade, na indução, que pode estar certa ou pode estar errada. Aquilo que eu sei, que pode ser deduzido a partir da palavra de Deus, está certo sempre. Agora, aquilo que eu alego saber, sem conseguir voltar com meio de dedução até a palavra de Deus, aí é uma crença humana que pode estar certa ou pode estar errada. E então eu preciso encontrar esta palavra de Deus da maneira que Deus a registrou. A gente lê em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Lembrando que a gente tem fundamentado. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Nós sabemos que essa palavra é confiável e infalível, porque Deus é onisciente, Deus não pode mentir. Assim, tudo que for palavra de Deus é verdade absoluta. E tudo que eu me basear na palavra de Deus dedutivamente é também verdade absoluta. Aquilo que não pode ter deduzido a partir da palavra de Deus não é uma verdade absoluta. E a pergunta que eu estou fazendo é: onde está esta palavra?
Na declaração doutrinária, nós afirmamos que essa palavra está nas Escrituras Sagradas. E aqui nessa Escritura, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz onde estava a palavra de Deus. Deus antigamente falou muitas vezes de muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas. E a nós falou nesses últimos dias, pelos filhos. Então eu preciso ter esse conteúdo aqui que foi falado pelos profetas e pelo Filho. E a Escritura, ela cumpre essa função de trazer para nós este conteúdo que Deus falou por meio dos profetas e por meio do Filho, Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, ele fala algo parecido de uma outra forma. Efésios 2:20 diz que a igreja, os crentes, estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isso aqui, embora falando primeiramente sobre a origem do grupo, a origem do povo de Deus do Novo Testamento, né, como esse povo se formou, também fala do conhecimento que este povo tem de Deus. Esse povo tem uma pedra de esquina, que é Jesus Cristo, que ele próprio é a verdade encarnada, revelando Deus ao ser humano, e tem o fundamento, os apóstolos e os profetas. Então aqui a própria Bíblia, ela vai se fechando em si mesma, né? Ela vai explicando o que ela é. O que a Escritura Sagrada é? Ela é o fundamento sobre o qual a igreja se edifica, tendo por baixo dele um outro fundamento, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que enviou os apóstolos e os profetas para guiarem por meio daquela palavra que Deus falou e que foi registrada nas Escrituras dos apóstolos e nas Escrituras dos profetas, para, com essa Escritura, guiar o seu povo, deixar a revelação dele registrada pelos séculos dos séculos. Isso aqui é interessante, né? Jesus é a pedra da esquina dos apóstolos e dos profetas. Não só dos apóstolos, né? De toda a escritura do Novo Testamento, dos apóstolos, e escritura do Velho Testamento, dos profetas. De fato, 1 Pedro, capítulo 1, fala isso. 1 Pedro? Não, é o... Deixa eu ver se é 1 Pedro mesmo. É isso mesmo, aqui. 1 Pedro, capítulo 1, a partir dos versículos 9, ele fala assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O propósito aqui da nossa crença é sermos salvos, nossas almas serem salvas. E desta salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Aqui está falando dos profetas do Antigo Testamento, né? 1 Pedro está se referindo às outras escrituras anteriores ao Novo Testamento. Aquelas escrituras lá de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, 1 Samuel, Esther, Jó, Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jonas, Miqueias, Naum, Zacarias, Malaquias, todos eles. Esses livros foram escritos por profetas que estavam profetizando a graça que nos foi dada no Novo Testamento. Agora, olha o que interessante aqui no versículo 11, 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e agora que se lhes havia de seguir. O Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo estava neles. Em quem? Nos profetas do Antigo Testamento, que profetizaram da graça que vos foi dada.
Então Jesus, né, é o fundamento, Jesus é a fonte, não somente daquilo que os apóstolos João escreveu, que o apóstolo Pedro escreveu, que Paulo escreveu, que Judas escreveu, que Tiago escreveu, mas também daquilo que Moisés escreveu, que Davi escreveu, que Jeremias escreveu, que Samuel escreveu. Todos os profetas do Antigo Testamento estavam sendo orientados pelo Espírito de Jesus Cristo. E a função principal daquele Antigo Testamento, tem um resumo aqui, era uma inquirição e um tratamento sobre a graça que nos foi dada. É uma inquirição e tratamento sobre a salvação das nossas almas, o fim da nossa fé. O assunto do Velho Testamento é a salvação das nossas almas. Ele não é uma coisa, somente uma história sobre um povo, as vitórias e derrotas daquele povo. Não. Ele é sobre a salvação das nossas almas. Porque o Espírito de Cristo estava nos profetas. E eles estavam profetizando sobre a graça que nos foi dada, estavam inquirindo e tratando desta salvação e estavam testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. E eles estavam interessados, indagando que tempo, que ocasião de tempo. Então, os profetas estavam interessados nessas coisas. A gente não vê o próprio Jesus falando sobre isso, né? Quiseram ver o que vocês viram e não viram. Qual texto fala essa frase de Jesus? Deixa eu ver aqui. Aqui, Mateus 13:16. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Testemunho de Jesus daquilo que aconteceu no Velho Testamento. No Velho Testamento, os profetas e justos do Velho Testamento estavam desejando ver as coisas que foram concretizadas nos dias de Jesus. Estavam desejando ouvir as coisas que foram reveladas por Jesus. Eles tinham um começo de revelação, uma revelação parcial. Eles desejavam chegar à plena revelação que veio em Jesus Cristo, da salvação e da graça que nos foi dada, conforme a gente está lendo lá em 1 Pedro, capítulo 1, para a gente confirmar que Jesus é o fundamento do Antigo Testamento e Jesus é o fundamento do Novo Testamento também. E tanto isso que no versículo 12 ainda, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, ele fala: aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, aos profetas do Antigo Testamento foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministravam estas coisas. Eles deixaram várias profecias, várias previsões sobre Cristo, sobre o Messias, sobre o que aconteceria com ele, sobre os sofrimentos que a ele haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, e essas coisas vieram a cumprir-se somente na época dos apóstolos. Então a gente tem este fundamento. Nós precisamos receber essa ministração aqui que veio do próprio Cristo, o próprio Espírito de Cristo que estava nos profetas. Ele fez aquela ministração do Velho Testamento. Eu preciso então ter o registro desta ministração. E preciso também ter o registro da ministração do Novo Testamento. Porque aqueles, os apóstolos, enviados pelo Espírito Santo, nos pregaram o Evangelho. E essas coisas foram anunciadas por eles. Eu preciso da ministração de Cristo por meio dos profetas do Velho Testamento e preciso do anúncio do Evangelho por meio dos apóstolos
do Novo Testamento. Essa revelação, esse completar do plano de Deus, da revelação de Deus, é tão importante que até os anjos desejam atentar. Uma curiosidade, né, sobre esse texto, né? É um texto intrigante, né? Os anjos desejam atentar. A igreja está recebendo uma revelação de Cristo por meio dos profetas e dos apóstolos, e os anjos desejam atentar. Porque onisciente é só Deus. Só Deus é onisciente. Embora os anjos lá no céu conheçam muito mais coisas do que nós, eles ainda não são oniscientes. E a gente pode entender dessa palavra aqui, essa palavra curiosa, os anjos desejam atentar para aquilo que é pregado nas igrejas, que eles também aprendem da própria igreja. As coisas que Deus revelou aos profetas e aos apóstolos, algumas dessas coisas nem os anjos sabiam. Foram mantidas em segredo, como Paulo diz, o mistério que foi revelado agora pelos apóstolos e profetas, lá em Efésios 3, e foram reveladas somente a estes servos de Deus, os profetas e os apóstolos. Os anjos assistem à igreja, pelo menos aquela igreja daquela época, né? Aprendendo dela mais sobre o plano de Deus e a salvação de Deus. Lá em Efésios diz até que, por meio da igreja, a sabedoria de Deus é conhecida dos principados no céu. Efésios capítulo 3. Aqui, Efésios capítulo 3, versículo 10. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Tem coisas que Deus deu somente à igreja dele, por meio desta revelação, desta sua palavra, e até os anjos estão aprendendo dela. Os demônios, com certeza. Os demônios nada sabem, né? A eles foi oculto qual seria o plano de Deus. Foi revelado quando Cristo veio mesmo. E então, a gente tem confirmado essa eleição dos apóstolos e dos profetas como o meio de Deus para revelar a palavra de Deus, revelar os mistérios de Deus, revelar o plano de Deus, os propósitos de Deus, à humanidade, na verdade, a todo o universo. Lá em 2 Reis 21, versículo 10, a gente lê o seguinte: o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, confirmando isso. Em Jeremias 29, versículo 19, confirma também. Deus falou como? Será que o tempo todo, todos os seres humanos do mundo ouviam uma voz do céu, que nem aconteceu lá em Êxodo 20? Não, aquilo foi em um momento muito específico. Foi uma revelação muito rara. Deus falar e o homem ouvir, lá em Êxodo 20. Tanto é que eles pediam para Deus não falar mais, que eles não aguentaram. Mas Deus separou profetas, Deus separou seus servos para estar revelando a sua palavra. Jeremias 29, 19 fala também isso. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Então, o próprio Deus diz que foi dessa maneira que ele se revelou.
As palavras dele, diz o Senhor, chegaram até o povo dele, porque ele mandou os seus servos, os profetas, para falarem as palavras de Deus. É importante também a gente enfatizar que esta relação aqui, em que Deus fala a um homem, a um profeta, e este profeta passa essa revelação adiante, isso não era somente no Antigo Testamento. Na posição em que estavam os profetas do Antigo Testamento, estão os apóstolos do Novo Testamento. Eles cumpriram essa função também, de registrar a revelação de Deus, de anunciar a revelação de Deus, de proclamar a revelação de Deus do Novo Testamento, que o próprio Jesus lhes deu pessoalmente. Lucas 10,16 confirma essa ideia de que aqueles apóstolos que Jesus separou exerciam uma função semelhante ou equivalente à dos profetas do Antigo Testamento. Lucas 10,16 diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem rejeita a vós, a mim me rejeita. Então, é a revelação de Jesus? Sim. Onde está essa revelação de Jesus? Deus revelou-se ao mundo por meio de Jesus, ok. Mas onde eu conheço a revelação de Jesus? Ouvindo aos apóstolos de Jesus. Jesus disse: quem ouve a voz, a mim me ouve. Quem rejeita a voz, a mim me rejeita. Lá em 2 Coríntios 13, versículo 3, Paulo confirma que essa posição de ser um apóstolo é uma posição de estar falando por Cristo, de ser instrumento da revelação de Cristo. 2 Coríntios 13, versículo 3. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Claramente ele diz isso, né? Cristo que fala em mim. Justamente essa é uma fala dele ligada a ele confirmar sua autoridade apostólica, que é um tema aqui da carta de 2 Coríntios, é ele defender que ele é um apóstolo de verdade. E essa prerrogativa de ser um apóstolo de verdade inclui esta função aqui, esse papel de Paulo no meio da igreja da sua época. Cristo que fala em mim. Ser um apóstolo era ser alguém por meio de quem Cristo falava. E 1 Coríntios 14, 37 também equivale às coisas. O apóstolo ensinando é Jesus ensinando. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então Paulo que está escrevendo as cartas, mas o que ele está escrevendo são mandamentos do Senhor por meio de Paulo. Isso é a função dos apóstolos. Então, eu preciso das escrituras. Aqui, inclusive, nós começamos a tratar desse assunto, de eu pegar esta palavra que Deus falou e concretizar ela e registrar ela por meio de um texto escrito. Aqui, 1 Coríntios 14, 37, ele está fazendo isso. Eu estou escrevendo o mandamento do Senhor. Os coríntios não estavam ali. Naquele momento que Paulo escreve a carta de 1 Coríntios, a igreja dos coríntios não estava no mesmo ambiente que Paulo, não estava ouvindo ele falar face a face. Mas os mandamentos do Senhor não deixariam de chegar até a igreja de Corinto, porque foi utilizado um meio que é a escrita, um texto escrito da carta apostólica. Também podemos entender que essas pessoas do Antigo e do Novo Testamento, esses ministros de Deus, os profetas e os apóstolos, eles receberam de Deus uma confirmação externa
de que eles estavam falando em nome de Deus. Deus concedeu credenciais aos profetas e aos apóstolos como uma evidência adicional de que era Deus quem estava falando. Isso se deu por meio principalmente de profecias que se cumpriram literalmente, no sentido de previsões do futuro, né? Previsões de eventos que se cumpriram exatamente como foi previsto, e sinais e maravilhas, milagres, curas, que os profetas e apóstolos realizaram. Essas coisas confirmavam que eles eram enviados por Deus. Era uma confirmação adicional disso. Por exemplo, a gente lê em 1 Samuel 3, 19 e 20. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Nesse texto aqui, o que confirmou que Samuel era um profeta do Senhor? É porque nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Deus trazia uma palavra para ele e a palavra se cumpria infalivelmente. Aliás, é isso mesmo, né, que o Saul fala, que falam para Saul, né, quando ele está procurando alguém para ajudar a encontrar as suas jumentas, e aí eles falam sobre Samuel, para ver se ele ajudava a encontrar as jumentas que tinham se perdido. No capítulo 9, versículo 6. Porém ele lhe disse, eis que é nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então aqui o que confirmava que a pessoa era um profeta realmente de Deus? Que o que ele falava acontecia infalivelmente. De fato, esse teste ele é mencionado também pela própria lei, em Deuteronômio 18, no final do capítulo. Se disseres no teu coração, como conheceria a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tem esse temor dele. Que confirma que ele fazia previsões e elas se cumprirem de forma perfeita, aí confirmava que ele era um profeta. E tem também outra credencial que Deus dava aos profetas e apóstolos, que era a realização de sinais e maravilhas, de milagres por meio deles. Quando Elias ressuscita o menino, a mãe do menino que foi ressuscitado, ela diz exatamente isso. A respeito da confirmação de Elias ser um profeta, em 1 Reis 17, versículos 22 ao 24. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então aqui é a confirmação de que ele era um profeta de Deus verdadeiramente, quando ele reviveu o menino. Lá em 2 Coríntios 12, Paulo também levanta essas credenciais a respeito dele ser um apóstolo. O fato de Deus realizar milagres por meio dele era uma evidência de que ele era um apóstolo também. Ele falava isso para as pessoas que estavam questionando se Paulo era um apóstolo de verdade. Então aqui, 1 Coríntios 12.
Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Então, aqui também é a mesma credencial dos apóstolos, dos profetas do Antigo Testamento, também os apóstolos tinham, para confirmar que Deus estava falando por meio deles. Quando nós lemos a nossa declaração doutrinária que, sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo, essa leitura da autoria de Deus, da Bíblia, da Escritura Sagrada, ela não deve ser diminuída, não deve ser relativizada, como se houvesse uma parte divina e uma parte humana na Bíblia. Ela deve ser considerada como toda ela divina. Até os detalhes que nós entendemos estar condicionados por questões culturais e históricas, esses detalhes foram decisão de Deus que fossem usados para a revelação e estivessem incluídos nela. E Deus tem um propósito com a inclusão de detalhes específicos, históricos, culturais, que foram o molde, né? Foram a moldura para a revelação trazida por meio deles, que foram a roupa que a palavra de Deus vestiu naquela época. Mas o Deus ser verdadeiro autor, eu tenho que tomar literalmente, porque a Bíblia toma isso literalmente. Deus é que estava falando as palavras que foram registradas na Escritura Sagrada. Quando a gente lê 2 Timóteo 3,16, é exatamente isso que ele fala. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E porque esse inspirada, na verdade o sentido da palavra seria melhor traduzido como expirada, como soprada. Quando a gente fala, a gente exala o nosso fôlego, né? A gente exala o ar dos pulmões, de dentro para fora, para pronunciar as palavras. E é isso aqui que está dizendo aqui. Toda a Escritura é divinamente falada, divinamente soprada, divinamente pronunciada por Deus. É Deus falando realmente o que está registrado na Escritura. A gente vê isso, por exemplo, em Gálatas 3:8, o modo como o próprio apóstolo Paulo trata as Escrituras, como o que a Escritura fala é o que Deus fala, o que Deus fala é o que a Escritura fala, são equivalentes. Gálatas 3:8 fala assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, a Escritura evangelizou Abraão, anunciou o Evangelho a Abraão. Aqui na fala de Paulo, em Gálatas 3:8. Só que lá no texto de Gênesis, é Deus quem está falando diretamente com Abraão. Abraão não está lendo num livro o Evangelho, certo? É Deus falando com Abraão. Mas para Paulo, Escritura Sagrada, falar, e Deus falar é a mesma coisa. Esse é o sentido literal da inspiração da Bíblia. Quando a gente fala Bíblia, nós queremos dizer a coleção das Escrituras. São vários livros que foram inspirados por Deus e colecionados pelo povo de Deus. E a gente pode perguntar, né? Isso aqui é uma declaração de fé, né? Que aqueles livros são a palavra de Deus. Além do que nós já dissemos,
sobre as credenciais das pessoas que escreveram aqueles textos, as pessoas que falaram aqueles textos que foram registrados. Além dessas credenciais, nós temos uma outra credencial da Bíblia ser a palavra de Deus que sobrepuja isso. Afinal, uma pessoa fazer uma previsão do futuro e ela se cumprir, não é uma prova definitiva. Nem a pessoa realizar um milagre é uma prova definitiva de que o que ela fala em nome de Deus realmente é Deus falando. Nós temos uma evidência maior que essa, que é a obra de Deus no nosso próprio coração, nos dando a fé naquela palavra. Por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque quando Deus nos fez cristãos, simultaneamente Ele nos deu a crença na Sua palavra. A palavra nos transformou em cristãos. A palavra que nos converteu. Essa própria experiência de conversão, que é uma conversão a Deus, para a qual a palavra nos conduziu, ela nos confirma que essa palavra é de Deus. É um pacote fechado, vem tudo junto. Vem a conversão por meio da palavra, a fé em Deus e a fé na palavra que me conduziu a Deus. A gente lê em 1 Pedro, por exemplo. 1 Pedro 1, 23, que nós somos de novo gerados, somos regenerados, convertidos, transformados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, também a gente pode puxar um outro assunto aqui, que é normal que quem não crê, que não seja um cristão, não tem dificuldade de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque no dia que isso acontecer, ele já vai estar se convertendo por ela. E justamente isso é um efeito da própria palavra. Enquanto ela nos converte, ela vai confirmando a si mesma, ela vai se autocredenciando, ela vai se auto-justificando pela obra dela em nos transformar, em nos regenerar, em nos converter a Deus. Pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Eu experimento em minha vida que essa palavra é viva e permanece para sempre. Pela obra dela no meu coração. Então vem tudo junto com a minha conversão a Deus, vem a minha fé na própria palavra que Deus usou para me converter. E aí as pessoas que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, é normal que elas não creiam. Elas vão crer somente quando forem convertidas. E aí, quando ela for convertida, ela não vai duvidar por experimentar em si mesmo o poder dessa palavra. Também sobre esse assunto, a gente lê essa confirmação interior no coração da Bíblia ser a palavra de Deus. A gente lê em Efésios 1:19, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Onde fala que nossa fé em Deus, ela vem da operação do poder de Deus em nós. Em primeiro lugar, Deus se encontrou conosco. Nós fomos convertidos pelo poder de Deus. E aí, ao nos converter, Ele nos dá a fé junto. A fé veio no mesmo pacote da conversão, do arrependimento, da submissão a Deus, da entrega da vida a Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Evangelho, por meio da nossa confiança da obra substitutiva de Cristo na cruz do Calvário.
na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua volta, no seu reino. Tudo isso veio junto. E veio a fé nas Escrituras que trazem essa mensagem que Deus usa para nos converter. Então, não há outro motivo, né, para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não porque a gente elogie a sua perfeição, a sua harmonia, a gente elogie a sua sobrenaturalidade de ter sido escrita por tantas pessoas durante tanto tempo e concordar entre si. Nós não temos um critério maior do que o próprio poder de Deus. Porque nada pode ser maior do que o próprio Deus. Como Deus diz lá em Hebreus 6,13, Deus não pode jurar por alguém maior do que ele porque não existe. Então, não pode haver critério maior do que a própria obra de Deus no nosso coração, do seu poder sobre nós ao nos converter, para ser uma evidência, para ser um motivo, né, da nossa fé. E aqui no Efésios 1,19 ele vai além. Eu só creio porque Deus já operou em meu coração. Por isso é que eu creio. E dentro dessa fé, tem a fé na palavra que Deus usou para me converter. Continuando, nós agora vamos para o tópico da ordenação de Deus de que a sua revelação fosse registrada por meio de escrituras. É claro que, enquanto os apóstolos e profetas, e enquanto o próprio Jesus estavam presentes fisicamente neste mundo, as pessoas em volta deles podiam ouvir as revelações que eram feitas por eles quando eles falavam. Mas nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos, nem o nosso próprio Senhor Jesus Cristo permaneceu neste mundo fisicamente, de maneira que a sua voz continuasse sendo ouvida pelas pessoas em volta. Então, como é que ficam as revelações que foram dadas por meio deles? A gente entende que o registro dessas revelações por meio de uma escritura que fosse colocada num livro e assim pudesse ser eternizada, preservada e continuamente divulgada a outras pessoas, até para as pessoas que nunca conheceram os apóstolos, os profetas e o Senhor Jesus Cristo fisicamente. Esse procedimento não foi uma atitude humana, simplesmente de uma ideia que alguém teve, de algum ser humano que tomou essa iniciativa. Nós vemos na própria Escritura que Deus é que ordenou que fosse preservada a revelação desta forma. E ela não se perdesse ou não dependesse somente daquilo que os homens falam oralmente, mas também ela tivesse registrada em forma de escrita. A gente vê, por exemplo, lá em Êxodo 24, capítulo 24, versículo 12, aqui, Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. Então Deus, lá no capítulo 20 de Êxodo, narra quando Deus se revelou no Monte Sinai ao povo, falou em voz audível, e todo o povo ouviu. Mas a revelação não ficou sendo somente aquele momento, aquela manifestação em forma audível e oral da voz de Deus e das palavras de Deus. A revelação, segundo o próprio Deus aqui, em Êxodo 24, 12, ela seria
preservada por meio de uma escrita. Os mandamentos que eu, o Senhor, tenho escrito. Para quê? Para que fosse ensinado aos outros. Senão seria necessário Deus se revelar de forma audível a todos os seres humanos, né? Cada uma das pessoas que fosse conhecer a revelação de Deus, Deus tinha que novamente dar a ela essa experiência de ouvir diretamente a voz de Deus em forma audível. Mas não. O registro da revelação em forma de escritura é uma coisa que o próprio Deus tinha ordenado. E a gente sabe da história lá em Êxodo, no capítulo 32, que em relação às tábuas de pedra do resumo da lei, que são os 10 mandamentos, depois que Moisés viu que o povo estava praticando idolatria, estava dando bezerro de ouro, ele quebra aquelas tábuas onde estava o resumo da lei escrito. Êxodo 32:15, Moisés desceu com as tábuas na mão, e as tábuas eram obra de Deus, e a escritura era a escritura de Deus. E aí Moisés se irrita e quebra as tábuas. Aqui no versículo 19 de Êxodo 32. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas da sua mão e quebrou-as ao pé do monte. Então Deus tinha registrado a revelação dele por meio de uma escritura em tábuas de pedra, mas Moisés, no seu descontrole emocional, quebrou essas tábuas. E aí o que acontece em seguida, depois desses episódios, a gente lê lá em Êxodo 34. Êxodo 34:1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Então o que a gente aprende aqui? O que a gente vê manifestado nesse episódio? Primeiro, lá no capítulo 24, que Deus que mandou escrever a revelação. E segundo, que ao ser destruída a cópia da revelação por escrito, o próprio Deus ordenou que seja reescrita no mesmo lugar, as mesmas palavras. Deus, então, ele trabalha pela preservação da sua revelação em forma de escritura. Isso é muito consolador para nós, muito confortador para a nossa fé, porque o mesmo Deus que deu a escritura é o Deus que zela para que ela seja preservada, para que ela não se perca. Então Deus escreveu nas tábuas e mandou, quando as tábuas foram quebradas, ele mandou escrever novamente. Ele providenciou novas tábuas para que as mesmas palavras fossem escritas nas novas tábuas. Então Deus zela pela preservação da sua palavra. Nós podemos confiar nisso. A gente vê outro episódio semelhante em que as palavras de Deus tinham sido registradas num livro e foram destruídas, e Deus mandou escrever de novo as mesmas palavras em outro livro para preservar a revelação. O episódio que eu estou me referindo, ele aconteceu com o profeta Jeremias. Ele está registrado em Jeremias 36. Jeremias tinha um assistente chamado Baruque. Baruque escrevia as palavras de Jeremias no livro, e ao ler as palavras para certos israelitas fiéis, eles se alarmaram com as previsões de castigo de Deus e foram ler o livro diante do rei Jeoiaquim. E esse rei era um rei mau, um rei ímpio, que não temia a Deus. Enquanto esses homens fiéis estavam lendo o livro de Jeremias para o rei Jeoaquim, ele tomou o livro e começou a queimar ele, queimou o rolo do livro.
E essa história está em Jeremias 36. E eles pediam para o rei parar de queimar, mesmo assim ele queimou, de tal a irritação do rei contra as profecias de Jeremias. Mas aí o que nós vemos a seguir? Em Jeremias 36, versículo 27 e 28. Então veio a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo, e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. Então, quer seja o próprio povo de Deus, no caso de Moisés, né, que destruiu a tábua onde estavam os 10 mandamentos, ou seja, uma pessoa ímpia perseguindo a, a palavra de Deus, né, contra a palavra de Deus, tentando destruir a palavra de Deus, como o rei Jeoiaquim, Deus toma suas providências para que a sua revelação não se perca. Então, o rei queimou o rolo, então Jeremias pega outro rolo e escreve de novo todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo. E essa doutrina de que Deus zela pela sua palavra para que ela seja preservada ao longo de todos estes séculos por meio das Escrituras, ela não é baseada somente nesses episódios de Moisés e de Jeremias, onde Deus mandou eles escreverem de novo o que tinha sido destruído. A escrita que tinha sido destruída, escreverem novamente novas cópias. Essa doutrina ela se baseia em promessas que Deus fez de preservação da sua palavra. Nós estamos vendo aqui que a forma de preservação ordenada por Deus foi que se escrevesse a palavra. Ele próprio fala para Abacuque, escreve a visão. Lá no Apocalipse também ele manda, escreve o que você vê. E outras referências também ele faz isso. E que a revelação fosse escrita por meio de livros e que Deus preservaria essa revelação ao longo de todos os séculos, mesmo que esteja em um meio falível, um meio frágil, né? Como é frágil um pedaço de papel, como é fácil destruir um pedaço de papel. Mas a providência de Deus está sobre esses pedaços de papel que contém a Escritura. Deus zela por ela para que a sua palavra seja preservada. Se a cópia for destruída, Deus terá providenciado outras cópias, como ele mandou Moisés e Jeremias providenciarem. A promessa está em textos como Isaías 59, versículo 21. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Então, as palavras que Deus deu a Isaías, ele promete que vão estar sempre nos filhos de Isaías e nos netos de Isaías e desde agora e para sempre. Isso não porque eles ouviriam novamente Isaías falando. Isaías falou, o que Isaías falou foi registrado em forma escrita e por meio dessa forma escrita, desses livros, dessas cópias da revelação de Isaías, ela chegaria a todas as gerações, desde agora e para todo sempre. É a promessa do Senhor. O próprio Isaías também diz sobre esse caráter das palavras de Deus, que elas são por Deus preservadas para sempre. Em Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Interessante que este texto aqui, de Isaías 48, é citado lá no Novo Testamento, em 1 Pedro. 1 Pedro 1, versículo 23 ao 25.
sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aqui é a citação de Isaías 40, e Isaías 40, versículo 8. E o arremate aqui, esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esse final aqui é muito importante, porque a palavra de Deus permanece para sempre, conforme Isaías disse. E Pedro diz, esta palavra que entre vós foi evangelizada é a palavra de Deus. Então o evangelho de Pedro, as doutrinas do Novo Testamento, têm o mesmo caráter das doutrinas do Velho Testamento, que receberam essa promessa de Deus aqui, que ele preservaria sua palavra para sempre. Então também a palavra que foi evangelizada no Novo Testamento, que Pedro estava pregando, e os demais apóstolos também, ela também seria preservada por Deus para sempre, permaneceria para sempre. Os homens podem morrer, os homens falecem, sua glória se desvanece como uma planta que murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os homens morrem, os animais morrem, as plantas morrem, mas a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. A palavra de Deus é viva e permanece para sempre. E isso é confirmado mais uma vez na própria promessa de Jesus. Em Mateus 24, 35, Jesus promete que as palavras dele durariam para sempre. Em Mateus 24, 35, elas duram mais do que o céu e a terra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então aqui nós temos essas promessas de preservação da revelação de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E essa promessa aqui, ela me dá uma segurança em relação à Bíblia que nós temos hoje. Porque isso eu confio naquilo que Jesus ensinou, eu tenho que confiar também neste ensino aqui, sobre as palavras de Jesus. Confio em Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, como aquele que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação, que é meu mediador, meu intercessor no céu, e por meio dele que eu obtenho a vida eterna, o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. Amém. Tudo isso Jesus ensinou e seus apóstolos confirmaram. Mas Jesus também ensinou que as palavras dele nunca vão passar. Então eu preciso crer nisso e confiar na palavra dele que me foi entregue.